Bom dia, boa tarde, boa noite. Oi, gente, tudo bom? Vamos ter que dar uma rushadinha aqui para ver a análise do capítulo 8.2, quer dizer, né, da análise do narrativando sobre o mangá de One Piece, porque estamos aqui no intervalo entre jogos de Copa do Mundo e espero que dê tempo. Temos 43 minutos para ver um vídeo de 39. Eu provavelmente não irei pausar muito, vou fazer comentários apenas necessários, mas vamos lá para One Piece mudou depois desse arco. Foi um arco que mudou a história de One Piece para sempre, levando todos os riscos, consequências e acontecimentos a outro nível. Se na parte 1 da análise tivemos a concentração das críticas do arco, essa parte 2 tem a maior concentração de elogios. Nesse vídeo teremos de tudo: análise de estruturas clássicas de um shonen, suas modificações, diferentes visões de mundo, como fazer a apresentação de um poder e muito mais. Eu sou o narrador e hoje vamos analisar Enies Lobby, um arco que teve alguns probleminhas no início, mas que realmente se tornou épico. Essa análise de Enies Lobby tem 3 partes e essa é a parte 2. A parte 1 eu vou deixar aí no card. Esse vídeo vai analisar o mangá do capítulo 398 até o 427. Continuando logo de onde paramos no vídeo 1, depois de queimarem a bandeira do governo mundial, vemos as outras tropas de elite, entre aspas, taga fogo nessa porra, perderem para Frank Family. Essa transição até o castelo principal de Enies Lobby é meio que um resquício da invasão, e acho que podemos aprender um pouco com o Juiz de Três Cabeças. Aumentei mais um pouco. Então aguenta comigo que já vamos pra parte importante, que são as lutas dos Chapéus de Palha. Ele serve só pra fazer a grande piada de ser 3 juízes em um só. Meu Deus, Oda, até onde você vai com suas piadas? Mas como comédia é algo subjetivo, se você não acha graça nisso, você não obtém uma recompensa narrativa de ter lido todas as cenas que ele aparece. Normalmente, uma obra contorna isso fazendo que o momento seja rápido, então você não perde muita coisa, ou fazendo aquilo ser relevante para a história de alguma maneira. Concordo. Aqui, o juiz que foi hypado como o temível guardião de Enies Lobby foi inútil e não fez diferença narrativa. Mas o que é fazer diferença narrativamente? Eu vou resumir e dizer que é tudo que ocupa tempo de tela e que faz uma preparação para te dar uma recompensa no futuro, de maneira que melhore o ritmo da história, adicione um ponto de tensão, mude o decorrer da trama, enfim, algo que é relevante para o aproveitamento da história. Aqui, o juiz não luta com ninguém relevante, e até o Pauli só dá um golpe nele. E também não solta nenhuma informação importante para acompanharmos a história. Basicamente, tudo que ele fala é enrolação ou descartado imediatamente, como falar que os juízes executores são a tropa de elite mais poderosa de Enies Lobby, e 2 páginas depois, eles estão derrotados. Ele só aparece para travar a história de progredir, não propondo nada de útil para o leitor. Como o valor dele depende completamente da piada, o autor corre o risco enorme de chatear parte dos leitores. Sim. Tenho certeza que se você estivesse lendo One Piece semanal nessa época e visse esses acontecimentos, ficaria bem incomodado pela enrolação. Mas agora vamos falar de coisa boa. Provavelmente, Matt. Provavelmente. Da arma. Em uma vai ser cena só spam que mesmo. Bem irada também, visto que temos uma construção da importância emocional daquilo pro personagem, que protegeu com a própria vida dele e que já foi protegida até pela vida do Tom. Tomar essa atitude deixa o leitor engajado e faz com que a história ganhe um peso maior, o que é sempre bom. Todo momento é melhorado com a preparação para eles pularem no trem, resultado de vários elementos que iam acontecendo em diferentes partes da ilha, o que conecta todas as mini-tramas relevantes que estávamos acompanhando. Então, além deles pularem para o outro lado, além de visualmente legal, é emocionante, por fechar um ciclo da história e começar outro, muito mais perigoso e interessante. Essas conexões emocionais, é um bom elemento de transição, são muito importantes para uma história, e é o que normalmente faz você vibrar junto.
Assim, chegamos na famosa parte de dividir o grupo para tentar pegar um objeto e completar a missão. Estrutura bem clássica de um mangá. Sim. Claro que existem 1000 formas melhores dos inimigos lidarem com essa situação. Por exemplo, esconder as chaves, não falar sobre elas ou ficarem apenas enrolando os personagens. Simplesmente revelar o plano e falar exatamente o que os heróis precisam fazer para vencer é meio bobo e pode incomodar algumas pessoas. Mas é a estrutura da ficção no geral. Incomodou. Sim, sempre vão existir saídas melhores de maneira lógica. Mas analisando a obra narrativamente pelo que existe nela, é possível perceber que é uma decisão tomada para administrar ritmo, tensão e complexidade dos acontecimentos. Perde um pouquinho de nota em alguns aspectos, mas ganha em outros. Para muitas pessoas vai continuar incomodando, mas não acho que seja... É uma ferramenta que é extremamente comum, não só nos shonens, né? Mas você vê em vários filmes de Hollywood, por exemplo... O vilão vai lá, captura o mocinho, e aí, antes de tentar executá-lo, ele vai lá e conta todo o plano. Aí dá algum tipo de merda pro vilão, o mocinho consegue se livrar, e aí ele arma o próprio plano pra acabar com o plano do vilão. É um ponto que eu tenho que dar muita importância aqui nesse vídeo. Nesse momento, o Oda brinca com o acontecimento clichê dos animes, que é dividir o grupo para termos várias lutas 1 contra 1, ao invés de uma luta em grupo. Já pararam para se perguntar por que isso é tão comum assim? Em lutas 1 contra 1, você pode desenvolver melhor o poder de cada personagem, Exato. assim como o drama dele. Além de ser mais fácil de ajustar o ritmo da história na própria luta e também mudar o foco para outros personagens de tempos em tempos. Isso deixa a obra mais Ishigami! fácil de ser escrita, evitando que o leitor fique cansado, aumentando a quantidade de páginas, dando destaques a personagens que a equipe de marketing quer vender e etc. Já uma luta em grupo é mais complexa de se escrever. Além de ser o contrário de tudo que eu acabei de falar, o autor tem que escrever várias decisões importantes que os personagens tomam a todo momento, e criar uma coreografia legal e sem furos. Resumidamente, esse é o motivo de você ver poucas lutas grupais por aí, e muitas das que você vê são geralmente cenas de ação, apenas personagens lutando de maneiras desorganizadas. Vou dar um exemplo aqui, tá ligado? Do quão difícil é você poder coreografar e planejar lutas tão grandes assim, desse jeito. A famosa cena do Girl Power das super-heroínas no Ultimato. Eu acho que a ideia, por exemplo, de fazer uma cena pra valorizar todas as heroínas mulheres foi excelente. A pessoa que teve essa ideia na hora de escrever o roteiro, ele foi um gênio. O problema é que a execução daquela cena ficou uma porcaria. O ritmo daquela cena ficou uma porcaria. E aí... os diálogos também não ficaram muito legais. E não foi a atuação, foi o diálogo, foi o roteiro. Sem muitas decisões ou estratégias complexas. Às vezes, podemos até ver núcleos de lutas individuais no meio dessas lutas em grupo. E também é normal que o contexto de uma luta maior gire em torno de estratégias genéricas, como... Só os especialistas em animes do submundo sabem quem é essa personagem. O contexto de uma luta maior gira em torno de estratégias genéricas, como abaixar as alavancas igual aconteceu em Enies Lobby. Mas não é porque é mais fácil fazer. Eu adoro esse desenho, eu adoro esse anime. Adoro. No vídeo analisando o arco da guerra de Karakura em Bleach, eu destaco como essa técnica foi muito mal aplicada. Depois assiste lá para entender mais sobre o assunto. Aqui em One Piece, a aplicação foi bem melhor, e vamos falar disso agora com a luta da CP9. A melhor parte, sem dúvidas, foi a piada do Sogeking com a galinha. Realmente foi muito bom. Infelizmente, não vai dar pra comentar todas as lutas individualmente. Até porque, narrativamente, elas seguem a mesma estrutura. Então, que tal a gente focar nisso, na estrutura? Mas fiquem tranquilos, em geral, todas elas foram bem acima da média para One Piece, tanto em quadrinização, coreografia, desenvolvimento. As críticas ficam mais para aquelas inconsistências de vilão shonen.
Tipo a Califa falar que vai matar a Nami e usar o soro só pra passar sabão nela, ao invés de usar o Shigan e eliminar a oponente de uma vez, coisa que ela estava muito mais acostumada a se fazer depois de anos assassinando pessoas. Mas esses são pormenores mais temáticos, e assim, pessoalmente, me incomodam um pouco, mas é o tipo de coisa que sempre vai acontecer em One Piece pelo jeito, então já fica aqui Não só em One Piece, isso é normal em vários shonens. Vamos lá, vamos falar de alguns elementos mais técnicos. Por exemplo, a desculpa que Gege Akutami deu pra que o Sukuna conseguisse vencer o Gojo. Matematicamente falando, aquela explicação não existe, não funciona, tá ligado? É algo muito mais lúdico. O professor Neto lá, o cara que faz muito conteúdo explicando animes, mangás através de ciência, ele explicou o porquê que não faz sentido matematicamente falando o Sukuna conseguir cortar o Gojo. É que obviamente eu não vou lembrar de todos os detalhes e também a gente não tá com muito tempo pra isso. Mas procurem aí, professor Neto, Sukuna, deve aparecer um vídeo pra você, ele explicou lá no podcast. O início da luta do Usopp contra o Jabra demonstra pra gente muito bem a diferença entre Kisho Tenketsu e Cliffhanger. A transformação do Jabra é parte do Ten, a reviravolta, a mudança que chama a atenção do leitor. Isso acontece algumas páginas antes do final do capítulo, e até acabar ainda rola um certo desenvolvimento da trama. Já no final, de fato, o Zoro cai do teto com o Kaku transformado em uma girafa, e esse é um cliffhanger. O Kisho Tenketsu é feito para você sentir que teve uma experiência completa na história, e te deixar satisfeito, porém animado pro próximo capítulo. O cliffhanger serve para deixar o leitor mega ansioso pela continuação, mas, se não existir uma consistência no capítulo, você sente que tudo foi uma enrolação para chegar naquele ponto. Exatamente. Agora, vamos falar sobre essa estrutura de luta 1 vs 1 que eu comentei que o Oda fez bem. Dividir personagens não é necessariamente ruim, é só uma ferramenta, assim como qualquer outra técnica de escrita. Só que nada impede o autor de brincar com esses padrões e adicionar um tempero na história. Olha tudo que o Oda faz no meio dessas várias lutas 1 contra 1. Junta personagens pra lutar em dupla, faz com que a dupla seja um motivo de dor de cabeça, tipo o Zoro e o Usopp presos nas algemas. Alguns fogem das lutas, trocam de inimigos, Sanji já perdeu e nem vimos a luta, inimigos brigam entre si, um aliado gera problemas para outros aliados, influenciam fortemente no ritmo e destino de outras lutas. No fim, o resultado é o mesmo. Temos várias lutas 1 contra 1, mas a maneira que tudo acontece é repleta de momentos interessantes para sua leitura, o que deixa a experiência muito mais divertida. Fora que em muitos momentos temos coisas que atrapalham a vida dos personagens, como o Zoro e o Usopp, Sogeking, que eu comentei, ou o Franky sem o refrigerante, por aí vai. Esses problemas deixam tudo mais engajador para nós, porque além de exigir mais criatividade para o autor escrever as lutas, nos dá uma sensação maior de urgência. Uma coisa que eu gosto de lembrar é quando eu tava pensando em fazer uma mesa de RPG com o Rafa Jack, que é um dos mods aqui da live, amigo nosso, que ele é mestre de RPG. E ele deu uma... Obviamente, a ideia da mesa não foi pra frente, né? Porque aí aconteceu uma porrada de coisa, mudança de conceito aqui das lives. E aí o Fausto mudando de cidade. Tipo, foi uma porrada de coisa. A gente desistiu da ideia de fazer live dessa mesa de RPG. Mas essa ideia que o Rafa deu era excelente, tá ligado? Pra gerar bons momentos pra história em si e pra desenvolvimento do personagem, crie um defeito. Crie um problema pro seu personagem. Não precisa necessariamente ser um passado traumático, mas, tipo, pensa em algum tipo de nerf que seja criativo pro personagem, porque assim o mestre, no caso o autor, né, ele pode desenvolver a história de uma forma legal. Então, a cola, né, o refrigerante do Franky é um nerf legal, extremamente criativo, tá ligado?
que o tipo de bebida que ele usa como combustível muda a personalidade dele e, por consequência, muda o estilo de luta dele. Realmente é incrível conectar tudo isso com momentos criativos e divertidos. Inclusive, boa parte das piadas nessas lutas me tiraram risadas reais. Então, eu aproveitei muitas lutas contra a CP9. Agora, vamos falar sobre algo interessante. O Gear Third. Por tabela, também somos obrigados a falar do Gear Second novamente. Muitas pessoas tentaram me explicar sobre o funcionamento do Gear Second, coisa que eu nunca questionei. Inclusive, eu não questiono o funcionamento de nenhum poder ou arma em One Piece. Por exemplo, nunca falei sobre o bastão tático da Nami, que não faz nenhum sentido. Desde que seja justificado narrativamente, não tem nenhum problema. Alguns de vocês estão confundindo história com narrativa, mas acho que parte da culpa é minha, por não explicar direito qual é a diferença entre essas duas coisas. Justo. História é uma sequência de acontecimentos, sem muitos detalhes. Sabe quando você rapidamente conta o que aconteceu no filme em uma conversa casual com os amigos? Pois é mais ou menos isso aí. A trama já é algo mais específico. São como vários elos de uma corrente. São vários eventos conectados. As paradas precisam fazer sentido entre um e outro, que geram consequências. Já a narrativa é a maneira que o escritor escreveu essa obra. É como o autor escreve para fazer você ter sentimentos enquanto consome aquilo. E é isso que analisamos aqui na maior parte do tempo. Quais técnicas usadas pelos autores para contar suas histórias e te atingir como leitor. Se você quiser ir mais a fundo nisso, fiz um vídeo no meu canal secundário sobre a diferença dessas coisas. Link no card de descrição. Narrativa não é algo simples, e nem tem conceitos isolados. Na verdade, é o contrário. Todos os elementos narrativos existem em uma teia. Se liga só em como o momento da aparição do Gear Second é importante narrativamente. Vamos transformar esse arco em uma pequena jornada do herói. Luffy está lutando contra o Blueno, que aqui está representando a figura do Guardião do Limiar. Um arquétipo de personagem que tem a função de impedir o protagonista de avançar para o mundo especial. É aquela barreira física. O mundo especial é a representação física ou metafórica de um local desconhecido ao personagem e que guarda muitos perigos, mas também o seu objetivo. No caso, o mundo especial é o castelo de Enies Lobby, que possui a CP9 como perigos e a Robin como objetivo. O mundo normal é onde o protagonista começa a história. No caso, é a parte exterior de Enies Lobby, e ela representa o status quo da história. Ou seja, ficar lá não vai gerar nenhum movimento narrativo com significado emocional. Podemos ver isso com a própria passagem do Luffy pelos guardas, que não exigiu nada dele e só serviu para contextualizar a situação. As coisas só mudam quando eles chegam para desafiar o governo mundial. O próprio Blueno se apresenta como um guardião, com a missão de não deixar o Luffy passar. Outros guardiões que aparecem... O que também corrobora o uso do sentido... A ideia do Oda de usar a fruta da porta pro Blueno, né? São os próprios que é ele o que separa CP9, o Luffy do objetivo, que é salvar o Robin. Uma chave para a liberdade da Robin. Mas o Blueno é muito mais importante que eles, narrativamente falando, pois a luta dele com o Luffy vai determinar a entrada no mundo especial, ou seja, é o que realmente vai fazer a história continuar. Se o Luffy perder ali, a história acaba. Isso já torna esse momento muito importante, e qualquer novidade narrativa precisa ter sido bem preparada para acontecer. Concordo. Senão, corre o risco de causar uma fissura no aproveitamento do leitor. Além disso, é a primeira luta que o Luffy tem contra um membro da CP9 devidamente preparado. E quando o Blueno ativa a Dorodoro no Mi, o Luffy fica completamente vulnerável. Tudo isso aponta para a necessidade de um trabalho muito cuidadoso para a apresentação de uma nova ferramenta narrativa. Porém, o Gear Second não teve isso. Mas por que será que não teve? Nunca saberemos. Criar mangá semanalmente é uma tarefa para poucos. É normal que até os melhores tenham uns soluços de vez em quando.
Na minha visão, isso só me ajuda a perceber ainda mais o valor de manter uma qualidade absurda por 20 anos. E claro, não 30. preciso nem dizer que o Oda sabe fazer essas apresentações, não é? O cara é um mestre em contar histórias. Inclusive, dentro da própria apresentação do Gear Second, ele começa a fazer a apresentação do Gear Third. Comparar esses dois elementos é interessante porque eles possuem o mesmo conceito narrativo. São ferramentas que vão mudar o destino das lutas e permitir que o protagonista consiga alcançar o seu objetivo. A apresentação do Gear Third começa no fim da luta contra o Blueno, quando o Luffy acha que não o derrotou e bota o dedo na boca, falando que vai ter que usar algo mais forte. Só que aí o Blueno cai no chão e o Luffy não usa nada. Pronto, aí já começou a preparação da técnica. Aí você fica com o cu na mão, maneira hein, muito rapaz? boa, na real. Tem mais já foi aí. estabelecido que ela é a técnica mais forte do Luffy e que é o último recurso. Olhando assim, parece que o Gear Second foi sacrificado para apresentar o Gear Third. Uma pena, já que eu acho que o G2 é muito mais legal do que o G3. Concordo, o Depois, G2 é muito temos melhor mais que o um meio ponto G3. de elaboração da Muito. técnica, que é quando o Luffy destrói a porta ultra resistente. Ele usa o poder e não vemos o que acontece, já que a fumaça fica na frente. Temos apenas a criança assustada com o golpe e a porta totalmente destruída. Quando a poeira baixa, podemos presenciar... Aí vem mais a piada do Luffy. Esse é mais um momento muito bom, dando pra gente uma expectativa ainda maior sobre o que É a quebra de essa técnica expectativa. misteriosa e por que diabos ele ficou rebaixado. Assim, podemos perceber como dois elementos diferentes, com o mesmo propósito narrativo, foram apresentados de maneiras distintas. E a apresentação do Gear Third realmente era muito necessária. Afinal, é um fator importantíssimo na luta contra o Lucci, que é o antagonista principal do arco e a barreira final para salvar a Robin, visto que tanto os Chapéus de Palha quanto o Luffy dizem que se o Lucci sair dali, vai matar geral sem nenhuma dificuldade. Enfim, esses assuntos são complexos e extensos. Caso você queira saber mais ainda sobre essas particularidades da narrativa e como tudo isso funciona, você pode se tornar apoiador do canal e participar das nossas lives exclusivas mensais, onde conversamos por mais ou menos 2 horas sobre todos os assuntos que o chat traz. Você pode apoiar pelo YouTube ou pelo PicPay Assinaturas, link na descrição. E sério, considere apoiar. Eu nunca vim no meio do vídeo falar isso, mas depois que a Toei tirou do ar o vídeo original de Enies Lobby, as métricas do canal caíram pra caramba, e o pouco que eu ganho do YouTube já foi muito reduzido. Esse track é uma se você bosta, realmente gente. gosta dessas análises de One Piece, ou do conteúdo em geral do meu canal, Por considere isso que o apoiar, like é por favor. A importante, partir a de inscrição é R$ 5 importante, você o tem comentário é vários benefícios. importante. E pra não perder nenhuma análise O botão de técnica hypar One Piece pelo e celular é vários outros importante. animes, mangás e jogos, se inscreve no canal, dá like no vídeo e ativa o sininho. Isso também é essencial para o canal continuar trazendo o conteúdo que você gosta. Pensando mais sobre esses elementos narrativos que a gente está comentando da apresentação das técnicas, levando em consideração roteiro e produção, dá para encontrarmos mais uma pista do provável motivo da apresentação do Gear Second ter sido meio rushada. Era essencial que o Lucci fosse pego de surpresa pro Frank passar, visto a força do adversário. Se o Luffy tivesse apresentado o Gear Second nessa luta, teríamos 2 conquistas narrativas, a técnica nova e o Frank passar, em apenas um momento, sem nenhuma justificativa narrativamente coerente. Lembrando que o Luffy usa o Gear Second para pegar o Lucci de surpresa e o Frank passar. Infelizmente, isso não justifica o erro que aconteceu, mas é uma maneira incrível de tentar entender o processo complexo da criação de um produto de entretenimento. E podem ter certeza que o maior crítico Meu Deus, o Kageyama desmaiado. é o próprio Oda, que sabe que poderia fazer melhor e sempre tenta manter o maior nível possível. Bem, agora que eu expliquei mais sobre essas técnicas de apresentação, O Oda sempre podemos tenta ir pro aprender Zoro e pro Sanji. evoluir com os próprios Apesar das erros. novas técnicas deles terem uma apresentação meio fraca, elas são passáveis. O risco deles é menor, e a luta é feita exatamente para chegar na apresentação desses poderes. Na do Zoro em especial, existe uma leve preparação antes de tudo acontecer, com o Kaku vendo ilusões graças aos movimentos rápidos.
Depois que o padrão das lutas já é estabelecido, você já fica preparado para esse tipo de coisa acontecer, e ele deixa de ser um peso narrativo tão tenso. Talvez você possa achar esses dois momentos mais estranhos do que o Gear Second, só que imagino que seja pelo impacto visual e temático dos golpes mesmo. O Sanji literalmente manda um "tá pegando fogo, bicho!" Puta vida! Depois de virar uma Beyblade, e o Churrasqueira! Zoro fala. Isso, vem, o Zoro sola. E tudo vira uma representação metafórica de um demônio. Realmente são conceitos bem inusitados, mas dentro da narrativa em si, não tiveram o mesmo impacto que o Gear Second teve. Só que eu concordo completamente da apresentação deles ser bem aleatória tematicamente. Pessoalmente, só acho levemente decepcionante ver como a CP9, que treinou décadas as artes marciais mais complexas para transformar o corpo em uma arma, perde tão fácil para um bando de adolescente. E no futuro vai mostrar que eles tiveram hiper, mega, duper treinamentos hardcore, e que de fato fala, né, o Garp aparece e fala que jogava o Luffy do abismo e tal. Só que essas coisas são informações futuras. E pra gente, nesse momento, não eles adianta são de pessoas porra apenas nenhuma. acima do normal. Exato, Enquanto a CP9 são pessoas exato. criadas pra serem máquinas de matar. Pra quem é fã raiz aí, isso também incomodou vocês na época? Não. E será que tem fã raiz aqui que assistia ou lia desde 2005? Bota Não. aí nos comentários pra Eu comecei em 2012. Agora, vamos falar um pouco de como a coreografia das lutas pode se misturar com a narrativa. A luta do Sanji e do Zoro seguem um padrão específico, coisa que na real é feita pela maioria dos quadrinistas e ocorre muito em One Piece também. Os personagens mostram seus poderes iniciais, determinando a força base deles. No caso, os inimigos tendem a ser melhor apresentados, visto que já conhecemos os heróis. Então, o inimigo começa a ser um problema, pegando a vantagem, mas o herói consegue lidar com isso e fica na dianteira. Esse ciclo pode se repetir algumas vezes, e o que ele está fazendo é mexer com a sua tensão durante a luta. Basicamente, Exato. é o desenvolvimento da história desse momento. Então, o herói consegue mudar o ritmo da batalha, fazendo algo interessante, seja usando uma nova técnica, conseguindo utilizar algo que não conseguia antes, ou dando um jeito de usar o ambiente a seu favor, esses tipos de coisa. É um ponto que chama sua atenção durante a luta, seja um golpe, uma solução, um momento. Por fim, o herói usa essa técnica para vencer a luta. A tensão dá uma abaixada e as pontas soltas começam a ser resolvidas. Quem acompanha o canal entendeu qual é essa estrutura, hein? Rola isso com o Sanji e a perna de fogo, o Zoro com a Shura, a Nami com o novo bastão, o Chopper com as 3 Rumble Balls e o Frank com o uso dos peidos potencializados que foi apresentado quando ele deu o Creu na Robin. Que isso? Temos alguns elementos externos que fazem com que a gente se importe com o que está acontecendo. Por exemplo, o Homem-Lobo já foi um FDP com o Usopp, e o Sanji já perdeu uma luta. Então, queremos ver o vilão ser punido e ver o cozinheiro conseguir fazer algo. A parte emocional de uma luta, muitas vezes, é o que dá valor pra ela. E, em geral, o Oda é um mestre em fazer isso. Todas as melhores lutas de One Piece têm uma alta carga emocional. Eu não vou me estender aqui, porque em vários outros vídeos eu já falei sobre isso, beleza? Continuando a história, chegamos em uma parte onde podemos falar mais do Spandam. A cena dele apertando o Buster Call e depois o Dendemushi é muito boa, e mostra como ele é um paspalhão, um completo imbecil em posição de poder. Uma coisa que esse arco tem destacado muito é como o governo mundial é composto por pessoas terríveis, pelo menos da perspectiva que tivemos até agora. Como o próprio Spandam falou, se for necessário matar minorias para salvar a maioria, e obviamente isso se aplica a pessoas individuais, que não significam nada para o governo e vão ser eliminadas assim que pisarem 1 centímetro fora da linha. É engraçado que, até agora, por mais que cada ilha tivesse seus problemas de governança, eles viviam de acordo com as suas próprias morais, dilemas e princípios. Eram várias culturas que se organizavam de maneiras diferentes em suas ilhas. O negócio é que nesse exato momento a tripulação dos Chapéus de Palha bateram de frente com um ponto mais importante para o governo mundial, que é esconder o passado. E aí é a partir desse momento em que o governo mundial começa a afetar mais diretamente a tripulação. Mas o governo mundial não tá nem aí pra isso, e vai esmagar o que for necessário para se manter no poder.
coisa que vimos no Buster Call do passado da Robin, e agora pela incompetência do Spandam. Interessantemente, apesar do governo mundial ter sido pintado como uma parada terrível, a Marinha tem várias tonalidades morais diferentes. Nos vídeos Os três tipos de justiça que foi apresentado pelos almirantes. Eles são mostrados como do bem, do mal, competente, incompetente, variando de pessoa para pessoa. Mas sim, é normal que ela seja representada de maneira antagônica aos protagonistas, já que eles são piratas. Só que essa diferença de comportamento e filosofia na Marinha é expandido dentro do passado da Robin, com o Jaguar se mostrando um vice-almirante com morais sólidas, que está disposto a morrer pelo que é certo, inclusive ficando contra o que o governo mundial quer. É legal que nesse flashback podemos ver 3 ideais diferentes. Temos o ideal moral do Jaguar, que eu já falei, o homem que faz o que é certo mesmo que esteja sozinho. Temos o ideal prático do Akainu, que é completamente lógico e autoritário. A regra é X. Se quebrarem a regra, o mundo pode ser destruído. Todos os meus superiores estão mandando fazer E aí vai isso, ser o e a Aokiji? ordem vigente depende de cumprirmos essa missão. Senão, o caos nos espera. A história mostra ele como um cara cruel, mas se você estiver da perspectiva de uma pessoa normal no mundo de One Piece, provavelmente você também morreria de medo dos demônios de Ohara e acharia ele um herói, já que ele protegeu o mundo de ser destruído. A maneira que a história é contada muda completamente nossa percepção da realidade. Sim. Infelizmente, da perspectiva lógica do Akainu, o raciocínio dele estava correto. Faz Se alguém sentido. sobrevivesse, tinha risco de dar muito ruim. Então, ele destrói o navio de resgate. Só que a Robin foge e gera toda essa situação, mais o que deve rolar aí também no futuro da obra. Por mais que seja quase uma profecia autocumprida, se ele tivesse conseguido eliminar 100% das pessoas da ilha, o mundo seria outro e nada disso teria acontecido. Seja direta ou indiretamente, de propósito ou sem querer, o Oda apresentou pra gente diversas questões legais de se discutir, que englobam vários pontos de vista: o pessoal, o militar, governamental, individual, coletivista, moral. Esse tipo de faísca que começa a gerar pensamentos complexos é sempre muito bem-vindo, e é minha parte preferida de ler qualquer tipo de obra. Por último, mas não menos importante, temos o ideal do Aokiji, algo no meio termo desses dois opostos. Ele não está contente com certas coisas, mas não quer sacrificar sua própria vida para fazer uma resistência que julga inútil. Como o sistema é pesado demais, ele parece buscar menos problemas o possível, mas mesmo assim se sente dividido, o que o leva a dar uma chance para Robin. Toda essa tragédia vai acontecer de qualquer maneira, então ele prefere fazer isso com as próprias mãos, para deixar espaço para uma futura esperança. Pelo menos foi essa a minha visão sobre como o Oda tem mostrado diferentes perspectivas sobre várias instituições. Me diz aí se você concorda comigo ou não e quais são suas visões. Bem, voltando ao Espadão arrastando a Robin, temos uma cena bem chocante da Robin mordendo o concreto com todas suas forças para não ser levada. Cara, é algo pesado, sem necessidade de apelar. A situação, os sentimentos dos personagens, a maneira que o quadro é desenhado, tudo passa um impacto bem dramático. Existe todo um contraste do que ela acreditava e do que ela passou a acreditar agora com o Luffy. E os pensamentos anteriores dela são reforçados pelo Spandam falando coisas terríveis para Robin, que a deixa mais desesperada ainda. É até meio irreal como saímos de uma luta cheia de bobeira de uma girafa contra um espadachim pra um negócio extremamente traumatizante. Realmente, One Piece vai aos extremos. Pelo amor de Deus, One Piece, olha essas cenas, apaga isso, tem criança chorando aqui. Essa empatia com a Robin é potencializada pela antipatia que temos pelo Spandam. Parece que o Oda junta todas as características possíveis para nos fazer ter raiva de alguém em um personagem só. Se liga, machuca quem gostamos, é extremamente arrogante, egoísta, ignora as próprias falhas, é covarde, não tem honra, joga sujo, não merece estar onde está, só está lá por causa de outras pessoas que botaram ele lá,
ele tem poder demais e adora estragar a vida das pessoas. Durante vários capítulos, vamos tendo um build-up para ele chegar ali, cada vez ficando mais intenso conforme ele se aproxima da passagem. Essa intensidade aumenta tanto pela resistência Mano, da o Robin, tamanho desse que fica decote cada vez desnecessário mais nessa cena da dramática, escada, quanto pela véi. arrogância do Spandam. O leitor vai ficando cada vez mais nervoso porque é dito que depois daquele ponto não tem mais volta. Todas essas fortes emoções vão se acumulando, junto da tensão do leitor de ver a Robin chorando e não conseguindo parar, e do Spandam falando, vou pisar ali, vou virar o herói, vou pisar ali, vou virar o herói, vou pisar ali, vou entrar pra história e pá! Ele toma um tiro de fogo. Quando eu vi o fogo, eu já suspeitei. Mas quando falaram, ué, não tô vendo de onde o fogo veio, eu já sabia. É o Sogeking, mano! O herói dos heróis. A pose, o quadro, o momento, tudo muito foda. A construção desses momentos em One Piece é realmente incrível. Todos esses contrastes emocionais, internos, externos e situacionais, os exageros. Não preciso nem dizer que tudo isso tá envolvido com Kisho Tenketsu, arco de personagem, metáforas narrativas e muito mais. Com tudo isso sendo muito bem trabalhado, nós temos cenas desse tipo. Sabe, por tudo que vimos da Robin e da mudança da perspectiva dela, entendemos que a confiança dela nos novos amigos só poderia se concretizar se eles chegassem ali daquele jeito. Era a única maneira de concretizar pra sempre que ela nunca mais seria abandonada. Realmente, a Robin é uma das minhas personagens preferidas de One Piece. Bem, mas nem tudo é perfeito, né? Teve uma coisinha que me deixou incomodado. Ela diz que não vai se segurar contra o Spandam, mas nem mata ele, sendo que ela mesma diz que já matou muita gente. Se era verdade ou não, tanto faz. Mas ter esse autocontrole pra não matar o Spandam é tenso, viu? Ela quebrou a coluna dele. Talvez seria melhor pro Spandam se ela matasse ele. Ainda mais depois dele falar do pai e de tudo que fizeram com ela. Continuando a história, enquanto Enies Lobby está sendo destruída, o Zoro e Sanji falam pro Sogeking pular, mas quando a torre cai, eles gritam Usopp. É um detalhezinho legal que mostra o carinho que eles têm pelo amigo. E então, chegamos na luta do Luffy com o Lucci. No meu vídeo Consertando God of High School, eu falo sobre a importância do elemento emocional da luta, e já disse como Oda sabe fazer isso muito bem. Toda essa questão já está resolvida aqui. No caso, é toda a relação que temos com os personagens e as histórias deles. Então, um ponto positivo. Mas esse não é o único elemento que importa. Apesar de ser essencial, quando ele é bem elaborado com um segundo elemento, podemos ter um aproveitamento muito maior. E esse segundo elemento é a coreografia, também chamada de parte técnica ou até de argumentação física. Nessa luta, isso também é muito bem trabalhado. Temos diversos momentos que tornam esse combate mais legal de se ler. O Franky chegando, depois o Lucci quebrando a parede para encher a sala de água, o que gera um momento muito legal de uma revelação bem engraçada, da Kokoro ser uma sereia. Mais uma piada. O local que eles estão lutando é totalmente destruído pelo Gear Third, que já falamos como foi bem preparado. A luta tem alguns momentos em navios, eles voam pelo ar, vão para lá, para cá, caem de novo no prédio. Essas mudanças de locais ajudam a atrair sua atenção, mudam os riscos e as possibilidades. Fora que também temos técnicas de lutas legais, com aquele momento bem criativo do Rob Lucci prendendo o Luffy com a cauda e dando o Rokuougan. Extremamente criativo. O único problema dessa luta é aquele problema famoso dos shonens, o protagonismo / poder da amizade. Claro, isso é mais um problema temático do que narrativo em si. Observando de uma perspectiva crua, esses momentos de quase derrota são bem-vindos para ajustar o ritmo da história, ajudando a te fazer sentir o poder do vilão e tudo mais. São os famosos ciclo de tentativa e falha, que são essenciais para qualquer luta ou momento de ação. Uma aplicação boa disso nessa luta é quando o Luffy se motiva pela presença do Usopp, mas logo toma outro golpe fatal. É uma quebra de expectativa muito boa. Porém, dependendo de como esses ciclos são aplicados, pode gerar algumas reclamações.
E acho que aqui o Oda acabou exagerando no momento superação do Luffy. Deixa de ser um ciclo de tentativa e falha, e vira só um arrastamento irreal dos acontecimentos. O Luffy já tá no chão, imóvel, o adversário manda o famoso perdi o interesse, aquela justificativa esfarrapada pra história não acabar ali mesmo com o protagonista morto, algo que acontece com o Blueno também, que não derrota o Luffy enquanto pode, mas aí o Lute ainda dá mais alguns Rokuogan no Homem Borracha, que continua levantando. Beleza que o Luffy é mais resistente, mas o vilão perder o interesse é complicado. E o protagonista conseguir se recuperar depois de já estar bem claro que ele tá caído no chão, incapaz de se mover, mortalmente ferido, é uma rua sem saída complicada, sabe? Ele ainda toma mais algumas pancadas e vence no fim, superando todos os possíveis limites que ele tinha. Pela maneira que foi feita, mesmo que possa ser emocionante ou até épico para algumas pessoas, eu acho que perdeu a mão. Essas cenas acabam desvalorizando o próprio vilão e toda a preparação. Eu achei o final dessa luta um pouquinho arrastado mesmo. Na página 5 do capítulo 422, fala que o Lute é o membro mais perigoso, poderoso e assustador de toda a história da CP9. Talvez esse seja um elemento parecido com o que eu falei em Skypiea, onde o Enel não mata nem o figurante que toma um canhão de plasma que oblitera parte da ilha. São situações onde a própria história definiu que não tem uma saída lógica que não seja a morte. Isso pode ser um baita problema para alguns. Vai variar do quanto você preza por essas coisas mais verossímeis. Porém, para nós aqui, apesar de me incomodar, a luta teve um ritmo muito bom e todo um contexto muito bem escrito. Eu não gosto de protagonismo, mas sei também que essa é a melhor parte pra muita gente. Então fica a seu cargo achar se foi ruim ou não. Quero saber não a sua sou opinião fã, nos também não sou comentários. hater do poder do protagonismo. Ao mesmo tempo que a luta está acontecendo, temos muita coisa rolando. A marinha chegando, o bombardeio, os chapéus de palha tentando fugir, descobrimos mais sobre alguns oficiais um pouco mais poderosos da marinha. Realmente não tem espaço pra ficar chato. Devo dizer que essa parte da história foi a primeira vez que eu não queria parar de ler One Piece. Até agora eu conseguia parar de boas pra voltar depois, mas aqui eu queria continuar lendo sem parar. Entendi. Todas essas histórias paralelas administraram muito bem o ritmo, não deixando a bola cair, e ainda apresentaram situações legais pra deixar você sempre interessado, conectando diversas mini-tramas, tipo a luta do Luffy, a fuga dos Chapéus de Palha e o resgate da Robin. Assim, finalmente, todos nossos Nakamas se preparam para voltar juntos de Enies Lobby. Porém, como eles sairão de lá? Como fugirão da marinha? Para saber sobre a análise do que acontece depois, você terá que assistir só na parte 3 que a gente vai ver E depois. para não perder ela, se inscreve no canal e ativa o sininho. Inclusive, Agora faltam quero saber 30 de segundos você, pro jogo do Uruguai quais começar. suas opiniões sobre essa parte de Enies Lobby? Pra mim, foi muito melhor do que a primeira. Já a terceira, vamos ter algumas polêmicas. Então já sabe, acompanha o canal e compartilha o vídeo com seus amigos. Isso me dá uma tremenda força. Se chegou até aqui, é porque você gostou muito do que viu. Então, apoie meu trabalho. A partir de R$5 você tem vários benefícios. Agora, também é possível assinar o canal pelo PicPay, QR Code na tela. Compre mangás na Amazon usando meu link afiliado. Separei umas promoções pra vocês. Todos os links vão estar na descrição. Mas, cara, deixar meu like aqui logo. Enies Lobby pra mim é uma obra de arte, tá ligado? Tem seus problemas. E como eu falei, né? A coisa que mais me incomoda em Enies Lobby é essa luta final contra o Lute, que eu acho que ela é um pouquinho arrastada demais. Sabe? Eu acho que ela demora um pouquinho demais. Ela podia ter, tipo, 15 páginas a menos, sabe? Mas tirando isso, pra mim é tudo maravilhoso, cara. E, mano, no sentido das piadas, é sempre... Deixa eu até resumir aqui rapidinho, porque o jogo do Uruguai já começou. A piada dos juízes, pra mim, é a mais fraca do arco também. A piada do Luffy rebaixado é uma maravilha. A piada da Kokoro sereia também é uma maravilha. As piadas envolvendo o Sogeking virar uma espada. O próprio Kaku se virando para aprender como é que funciona as habilidades dele. Eu acho que são
excelentes piadas. Eu acho que a única piada que me incomoda um pouquinho, e é só um pouquinho, é a dos 3 juízes, que é um pouco gratuita mesmo, tá? Mas enfim, galera do YouTube, valeu pela companhia. Até a próxima e eu fui. Tchau, tchau. Agora eu vou ver o jogo do Uruguai.